meio a todo esse processo, Encontro Olímpia e todas essas pessoas que foram sendo criadas aí, que foram constituindo a mim, eu deixo um salve muito mais do que especial para todos esses que correram junto comigo, que eu queria deixar bem claro aí o porquê que eu vou falar deles agora. Formamos um grupo, se especializamos com o Haddad, era justamente essa a equipe que a gente vinha formando ali com o Neto, que foi um sócio meu de bem próximo, com o Thiago Ares, o Thiago Trindade, o Kleber Caiado, o Marcos Batista, que fizemos ali juntamente com o José Carlos, uma equipe chamada Olímpia. E foi justamente essa a equipe que me descaracterizou do meu próprio nome e acabou se tornando o meu próprio nome, vamos dizer assim, onde eu comecei a ter todo esse aval técnico, teórico, onde eu tive todo esse respaldo de atletas, onde eu tive todo esse respaldo com pessoas de nome tão forte e a gente começou a criar toda essa história bonita, até onde a gente finalizou aí o nosso último curso, mas eu acredito que ainda haverão próximos, o 10º Encontro Olímpico, que a gente teve o prazer de ter aí mais um grande amigo, que foi Alex Sotomayor, uma das maiores referências do esporte mundial. Eu posso dizer assim, preparador de grandes nomes do MMA, foi preparador físico do Flamengo, é uma pessoa que me abre portas até hoje e também acaba sendo um outro grande irmão que essa profissão maravilhosa me deu. Então, falando em bagagem e fisiculturismo e curso, a gente começa com essa estrutura da Olímpia, tornando tudo isso possível. E aí, após o desenvolvimento de tudo isso, eu tive a grande oportunidade de, em um desses cursos, conhecer uma pessoa que tem uma referência muito importante para mim hoje pelo voto de confiança que ela me deu. Em meio a um desses cursos, formava na nossa equipe um dos maiores fisioterapeutas do país, o Kleber Caiado, que a gente até hoje trabalha junto e ele é uma das pessoas mais requisitadas na matéria de fisioterapia esportiva, fisioterapia de reabilitação, de performance, do que você imaginar. Essa é uma das maiores referências que nós temos hoje no nosso país. Além de ser compadre meu, além de ser um amigo meu, além de ter sido parte desse projeto da Olímpia, eu tive a capacidade de colocá-lo no trabalho com o Eduardo Corrêa, que hoje faz parte da equipe do Eduardo Corrêa, que já é um trabalho de longos anos e que a reabilitação do Eduardo passa pela mão do Kleber, e assim como de outros tantos atletas. Em um desses eventos da Olímpia, eu fui apresentado a um amigo que o Kleber me trouxe de São Paulo. E ele sempre com um coração muito grande, tinha conhecido esse rapaz uma semana, 2 semanas, e já tinha ficado tão amigo que trouxe ele para a cidade, trouxe ele para ficar na própria casa dele. Eu até me questionei, Kleber, mas você conheceu há tão pouco tempo? E ele, não, mas ele é um cara super especial. E quando ele veio para o curso, foi muito interessante porque realmente o garoto era novo, era jovem, estava querendo aprender e era realmente muito especial. Tanto que quando ele veio me fazer o pagamento do curso, né, porque já não tinha mais vaga, ele tinha combinado de fazer o acerto direto comigo. Eu falei para ele que ele não precisava pagar, porque ele era amigo do Kleber e, sendo assim, ele já era um amigo meu. E ele entrou, ficou super feliz, querendo ou não, era estudante, já tinha pago passagem, aquilo, de uma certa forma, comprometeria, né, os custos dele. O nome desse menino é Alan, que, graças a Deus, apareceu na minha vida, que, após esse contato, a gente ficou muito próximo. E, em um dia, no Story ou Instagram, ou alguma coisa do tipo, eu vi que ele trabalhava no Santos. Depois de, acho que mais um ano e alguma coisa, depois de todo esse episódio e de toda uma amizade feita. E em uma dessas que eu elogiei, que falei que ele estava de parabéns com o trabalho que realmente ele vinha fazendo, eu me deparei com outro history dele, que ele estava na Itália, trabalhando em particular com um goleiro chamado Rafael Cabral, que era o goleiro do Santos, da época áurea do Santos ali, da época do Neymar, do Ganso, que foram campeões brasileiros, foram campeões da Libertadores, chegaram ao Mundial, jogaram contra o Barcelona e infelizmente lá não concluíram mais um título. E ele trabalhava diretamente com ele. Aí acabei tendo um contato direto com ele rapidinho, porque ele estava mais longe, mas dei os parabéns, falei que estava muito feliz, porque realmente estava muito feliz por ver algum amigo meu, assim, alguém que já era mais próximo, tão consolidado e trabalhando diretamente em um time europeu, que era o Napoli na época. E em uma dessas circunstâncias, eu recebo uma mensagem dele me perguntando se eu não toparia estar com ele nesse projeto com o Rafael. E se o Rafael topasse, se eu estaria dentro, se seria alguma coisa que eu me interessaria,
já que ele sabia que eu tinha todo em tese, um domínio da parte nutricional de alta performance e também já havia trabalhado com outros jogadores de futebol, não dessa grandeza. E eu falei que, claro, que se ele precisasse, ele conversasse comigo e me mandasse uma mensagem, a gente logo iniciaria esse trabalho que seria de grande valia para mim. E um dia de domingo à noite, foi uma coisa até um pouco sensitiva demais, eu voltando para minha casa domingo à noite com meus filhos, com a esposa, o telefone tocou e era justamente o Alan. E quando o telefone tocou, eu já meio que senti uma coisa do tipo assim, de agradecimento, no sentido de, cara, eu acho que o cara topou e eu acho que vai rolar esse trabalho melhor, eu tenho certeza. E já saí agradecendo a Deus, falando que com fé em Deus seria uma jornada muito bacana, que eu ia entrar nessa de cabeça e que ia fazer o meu melhor. E realmente não atendi naquela hora, porque eu sabia que eu não ia ter condições de falar com ele ali o suficiente. Após retornar, era justamente esse o assunto. A gente conversou a respeito disso, estipulamos um dia para começar, começamos um trabalho que foi muito bacana. O Rafael tinha algumas deficiências no exame, tinha algumas alterações que estavam perturbando um pouquinho a performance dele e a característica física dele como um todo. A gente conseguiu reverter tudo isso em meio a algum tratamento nutricional suplementar, fazendo com que a gente tivesse uma taxa de exame totalmente alterada e totalmente favorecida, melhoramos a parte da reabilitação, melhoramos a parte da hidratação, ou seja, demos uma performance grandiosa e uma composição física digna de um atleta tão alto quanto a dele. E isso foi bacana, porque a partir daí as coisas começaram, através do boca a boca, a ser repercutida no próprio Napoli, onde eu tive a oportunidade, em uma dessas idas à Europa, que por acaso eu fui até com um atleta de fisiculturismo, mas foi onde eu realmente tive o contato com o Rafael pela primeira vez, de assistir um jogo do Napoli, e nesse jogo um atleta brasileiro, que era naturalizado italiano, acabou marcando o gol, que era o nome Jorginho, que jogava pelo Napoli nessa época, mas que até então eu tinha conhecido há pouco tempo, porque até então eu não conhecia muito a história do Napoli recente. Então comecei a passar a acompanhei esses jogadores que estavam no Brasil, que eram do Brasil e que estavam lá, que no caso era o Jorginho e o Alan, e o Leandrinho, que era um jogador que estava mais na categoria de base. Em uma das voltas da Europa que eu tive o prazer de estar lá presente, o Jorginho me manda uma mensagem falando que se interessou pelo meu trabalho, que ele tinha conhecido pelo Rafael toda essa proposta de trabalho, que nunca tinha feito algo do tipo e que queria fazer. E a partir daí vieram outros, porque graças a Deus foi um trabalho bem consolidado com o Jorginho, que posso dizer foi a segunda peça mais importante nessa história, o Rafa por começar e o Jorginho por conseguir propor um pouco mais o campo de ação do que a dieta de fato poderia propor, o que aquela evolução dietética poderia propor, porque o Rafa até então estava no banco de reserva e só estava sentindo essa evolução física de performance, mas não estava em ação. E o Jorginho, após começar a fazer toda essa parte de preparação física, os números dele já eram muito altos e esses números subiram ainda mais. O índice de lesão caiu bastante, o percentual de gordura mudou bastante e ele acabou se tornando uma grande referência a ponto de me indicar para um outro grande profissional que trabalhava lá também, que era o Alan, que hoje, após quase um ano de serviço junto, ele passou aí para a seleção, hoje é convocado pela seleção brasileira, hoje acabou trilhando uma história já muito bonita, campeão da Copa América, ou seja, uma vasta história. No meio de tudo isso vieram vários outros jogadores conceituados como Leandro Castan, que eu tenho o prazer de cuidar até hoje, Rafael Andrade, que foi o goleiro do Santos de outras épocas, de Diego e Robinho, pessoas com o Gabriel Andrade, que acaba sendo o goleiro de todas as temporadas sub-17, sub-20 da seleção brasileira, foi goleiro do Cruzeiro, foi goleiro do Milan, para não esquecer muita gente aqui. Acabaram tendo vários atletas da Arábia Saudita, atleta de futsal da Itália, o Diego, que é um dos grandes artilheiros que hoje tem no futebol italiano, e todo esse trabalho foi se promovendo até que eu tive a oportunidade de chegar junto à seleção, por conta do Alan, e indicado ao Coutinho, ter feito um trabalho com ele em um período curto, sim, mas foi bem significativo pelo contato, pela aproximação, pela oportunidade de ter feito um trabalho que infelizmente acredito que não gerou uma repercussão mais longa, porque ele estava em um processo meio complicado de troca do time do Barcelona, acabou até indo para o futebol alemão. Então, tudo isso acabou caracterizando muito essa história no futebol, porque de uma forma ou de outra o futebol se encontra em um estado muito evoluído no sentido de treinamento, no sentido de fisioterapia, mas muito, muito
vazio no sentido nutricional. E é uma forma que eu sempre falo que é fácil explicar. É fácil treinar. Treinar é 1 hora. É fácil ir para a fisioterapia, principalmente se você tem dor. Você vai passar 40, 1 hora, 2 horas. A fisioterapia é uma coisa, em tese, mais aceitável. Agora, fazer dieta 22 horas do dia, 21 horas do dia, porque a gente vai considerar a dieta todo aquele plano de estar comendo ou estar descansando, é uma coisa muito mais difícil. Tanto que eu tive a oportunidade de acesso a grandes jogadores que tinham uma indicação absurda do trabalho, mas que as pessoas em volta, quando começavam ou ouviam um pouco mais a respeito do assunto, se interessavam, mas por visualizar algumas circunstâncias, talvez não se sentiam tão à vontade para começar, apesar de saber que precisariam muito. Nessas histórias eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas, como Davi Luiz, como o Emerson no Chelsea. Tive a oportunidade de estar dentro do Chelsea por 3 vezes, entrando com meu filho, vendo pessoas que até então eram intocáveis. Então o futebol me disponibilizou uma coisa muito significativa nesse aspecto e me gerou também um grau de propriedade muito bacana. E aí, galera? Olá, nutricionistas, olá, estudantes de nutrição, ou você que é da área de educação física, da área de fisioterapia ou da área médica, da área da saúde, venham nos acompanhar nesse canal que estamos preparando para vocês. Um canal repleto de ótimas informações com conteúdos bem práticos, bem teóricos, conteúdo de uma vasta experiência de anos de consultório e de vivência que eu espero contribuir muito com vocês na sua parte profissional e também na sua parte pessoal.